Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um momento especial aqui da Expo Sindmec, onde nós faremos um workshop para conversar um pouquinho melhor sobre o ex-tarifário, quais são as suas oportunidades, como que funciona o seu planejamento, quais que são os seus benefícios. O meu nome é Tânia, trabalho na Unique Consultoria Aduaneira e sou profissional de comércio exterior há mais de 10 anos. E eu tô aqui hoje com o Rafael, né, Rafa, pra gente conversar um pouquinho melhor. Certo. Olá, pessoal, bem-vindos. Meu nome é Rafael Giacomelli, também faço parte do time da Unique Consultoria Aduaneira. A minha especialidade é na importação de máquinas e equipamentos. A minha experiência na área já passa um pouquinho de 20 anos na área de comércio exterior, certo? E assim, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que o empresário precisa ter de informação para tomada de decisão. Muitas vezes, o responsável, né, pela importação ou o interessado em compras não tem a experiência ou a informação das possibilidades, principalmente de redução de custo, né, ligadas à importação. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, mas é um assunto bastante técnico, mas a gente vai tentar desmiuçar e tentar também dar um pouco mais de simplicidade nessa informação. Bom, então assim, pessoal, quando a gente fala sobre essa questão de maquinário, muitas indústrias elas se deparam com a necessidade de se modernizar, de expandir o seu parque fabril. Muitas vezes elas estão mudando até de endereço e querem fazer a compra de um novo maquinário, né? Querem de fato fomentar aí a economia. Então elas partem, né, até para um princípio de buscar mais qualidade, de oferecer mais competitividade para os produtos que produzem, elas partem para buscar essa renovação de maquinário. Então muitas vezes buscam dentro do mercado nacional, mas não encontram a tecnologia de ponta necessária, não encontram o maquinário que de fato atenda às especificações técnicas que ela precisa. Então o que acontece? Elas partem para um ramo de importação, né? Partem aí para uma ideia de buscar no mercado internacional atender a essas necessidades para fomentar aí a sua indústria. Só que quando elas pensam muitas vezes nessa parte de importação, o pessoal até fica muito em dúvida, né, Rafa? O pessoal fica se perguntando, nossa, mas importação é um bicho de 7 cabeças, é muito difícil, tem muito tributo, não dá, né? Então hoje a gente vai trazer aqui também um pouquinho dessa desmitificação com relação à importação de maquinário, né? Não é o bicho de 7 cabeças que parece. Então, quando a gente fala desse planejamento de importação, o primeiro passo ele é através de busca pelo mercado que vai atender a tua necessidade, né? Então, você define junto com o teu time de engenharia, né, que vai estar trabalhando aí muito forte nesse processo, qual que é o maquinário que vai atender a sua necessidade, que vai produzir, né, aquilo que você precisa com a qualidade que você quer atingir. Então, feito isso, sabendo qual produto você precisa, você parte para essa busca de desenvolver um fornecedor internacional. E quando a gente parte para esse desenvolvimento, né, principalmente na parte de maquinário realmente industrial, né, de parques fabris, os principais países são Suíça, Alemanha, Itália, são hoje os principais fabricantes que atendem essas indústrias. Tânia, é interessante falar que geralmente esses produtores a gente identifica, né, o engenheiro vai identificar, o empresário vai identificar em feiras desse tipo, né, em feiras lá no exterior, ou às vezes feira no Brasil, que ele vai lá e conhece o stand do fabricante, né, daquele maquinário, e acaba dali partindo numa negociação. Então, muitas vezes quando se fala em máquina, claro que o empresário ele tem que conhecer o equipamento, então é mais fácil ele estar presente, né, numa feira, e isso acontece muito, né? Nós, né, na prática, a gente acaba recebendo muita demanda em situações onde o empresário viajou, né, foi lá para a Europa e participou de uma feira e conheceu o fornecedor. E lá ele identificou que aquele maquinário era interessante para ele. Servia para a produção dele aqui no Brasil. Então, dali começa toda uma tratativa de negociação e, assim, preparação para a importação, né? Claro que chega na importação, a empresa não tem experiência e acaba, muitas vezes, deixando de lado ou não tendo aquela certeza, aquela segurança de fazer uma operação, né? Mas, sim, tem ao seu lado um despachante aduaneiro de confiança, uma consultoria de confiança para te trazer essa segurança e trazer para vocês informações para melhor tomada de decisão. Com certeza. E feito isso, né, Rafa, tendo esse trabalho de identificar, de conhecer quem que é o fornecedor que vai atender aí a tua necessidade, a demanda da tua empresa, a gente passa daí para um segundo passo,
que é a questão de negociação de condição de pagamento, que aí muitas vezes as indústrias também podem buscar outras soluções, né, com os seus bancos também. Tem diversas modalidades de pagamento que podem facilitar aí o pagamento, principalmente de um bem de capital, né, de um alto valor agregado. E aí, feito isso, a gente parte para todo um planejamento logístico, né, de preparação desse maquinário, de produção dele, né, uma vez que essas condições já estejam acertadas, desenvolver aí toda a parte de negociação com relação às condições de entrega, né, se o fornecedor ele vai ser a empresa responsável por colocar o maquinário direto na tua empresa, não, ele vai ser responsável até o momento de chegada no porto aqui no Brasil, quem que é o responsável por pagar esse frete. Então entra toda essa parte aí de negociação com relação à questão logística. E a partir daí, mercadoria pronta, material está pronto, ocorre então o embarque desse produto, ele chega aqui no Brasil, né, ele passa por toda a parte de desembaraço aduaneiro. Esse é o termo técnico aí para essa parte de liberação junto a qualquer órgão, né, que seja o responsável pela autorização de entrada desse produto aqui no Brasil. Né, o principal, que em todas as importações tem, é a Receita Federal. Né, eles que fazem a liberação final do produto através de um registro, de uma declaração de importação, né, que justifica, que traz todas as informações de descrição da mercadoria, do pagamento em si dos tributos, então mercadoria liberada. Mercadoria liberada, a gente parte para a parte do frete interno, né, do frete aqui dentro do Brasil, que é a questão de retirada desse material do porto, do aeroporto, enfim, de onde quer que recinto, né, de qualquer recinto que ele esteja, para então que esse material ele chegue na sua empresa, na sua indústria. E muito importante, né, de ressaltar é a questão do seguro, né, Rafa? Eu acho que quando a gente fala de um bem de capital, de um bem de um alto valor agregado, toda a operação ela precisa estar segurada, porque se porventura qualquer acontecimento e qualquer imprevisto acontecer com esse teu material, com esse teu produto, enfim, com essa tua máquina, você está coberto, né? Então o seguro também é muito importante ao longo de todo o processo. Bom, pessoal, mas agora a gente já falou aí de importação, já passamos um overview de como funciona esse processo. Vamos para a parte que interessa, que é para a parte de redução de carga tributária, né, Rafa? Certo. Então vamos falar um pouquinho também assim, como é que funciona a tributação no Brasil, né? Aí quem não tem experiência vai achar estranho, né? Mas sim, a gente calcula imposto por imposto. Então quando você fala numa importação, o primeiro imposto a ser calculado é o imposto de importação. Então você pega o valor da mercadoria, mais o frete, mais o seguro, você tem um valor aduaneiro, que a gente chama. Então, o primeiro imposto a ser calculado é o imposto de importação. O segundo imposto, ele já, que é o IPI, ele é calculado além daquele valor da mercadoria, mais frete, mais seguro, também o valor que foi resultado do imposto de importação. Olha só, então esse efeito cascata acaba aumentando a base de cálculo do IPI, né, que você vai calcular em cima de um valor um pouquinho maior. Por quê? Porque você vai agregar a essa base de cálculo o valor do imposto de importação. Depois disso você calcula o PIS, depois disso você calcula o COFINS. E o Estado, né, o ICMS, ele é o último imposto a ser calculado. E aí ele recebe toda a carga tributária calculada dos impostos federais. Então você tem o valor da mercadoria, mais o frete, mais o seguro, né, que é de onde a gente parte o cálculo do imposto de importação. Agora você vai somar o imposto de importação, vai somar o IPI, vai somar o PIS, vai somar o COFINS e vai achar uma base de cálculo para calcular o ICMS. Então realmente é uma carga tributária muito alta, você acaba agregando muito valor para o resultado desse imposto, exatamente, e a tua operação fica mais cara. Exatamente. Claro que existe, né, possibilidade de redução de custo, né, redução de imposto, claro, dentro daquelas condições que o governo permite, que a empresa se adequa, às vezes o produto se adequa, né, e um deles é o ex-tarifário, que nós vamos falar agora. O assunto nosso, o ex-tarifário, o que ele significa? Ele é uma exceção à regra com relação ao imposto de importação, certo? Então, assim, ele é aplicado para quem? Para empresas, certo? Pessoa jurídica, somente pessoas jurídicas podem aplicar esse tipo de operação. E o primeiro pré-requisito, o mais importante, é que esse maquinário, né, então ele só vale para máquinas, bens de capital, tá? Que são máquinas e equipamentos que vai produzir algum produto aqui no Brasil, né? Ou peças e equipamentos para revenda também, tá? Então não é só para ativo mobilizado, ele também serve para revenda, certo?
Mas sim, o Ministério da Economia ela tem uma relação que determina quais são as NCMs de bem de capital, e BIT, tá? Que é os bens de informática e telecomunicações. Então, essas duas siglas, elas determinam se podem ou não fazer o ex-tarifário, se pode ou não pleitear o ex-tarifário, certo? Então, assim, o primeiro pré-requisito é que não tenha fabricante nacional dessa máquina, similar a essa máquina. Qual que é o interesse do governo nisso? O interesse do governo nisso é não prejudicar o mercado nacional. Então, ele permite a importação com uma redução de imposto, certo? Um imposto de importação, desde que nenhum fabricante nacional, nenhuma empresa brasileira produza uma máquina semelhante, com aquelas determinações técnicas, com aqueles diferenciais, aquele grau de tecnologia. Então, assim, muitas vezes o que acontece? O Brasil não tem essa capacidade produtiva com aquela tecnologia, onde permite, então, que você procure essa máquina lá fora, né? A Tânia comentou sobre a questão do mercado europeu, o mercado chinês também está vindo muito forte nisso. Então, você consegue fazer um trabalho de pleitear essa redução do imposto para essa importação, certo? Qual que é o benefício direto? Como falei, o imposto de importação, a alíquota geralmente ela é 14%. Então, 14% sobre a tua importação, sobre o valor da máquina, o valor da mercadoria, mais o valor do frete, mais o valor do seguro, vai dar a base de cálculo para calcular o imposto de importação. Então, hoje, essa redução está sendo de 14% para 0%. Quer dizer, você... Rafa, a gente está falando de uma máquina de 10 milhões de reais, 14%, quase 1,5 milhão de reais, que a gente está falando de economia, que isso vai economizar o teu IPI, se ele tiver uma alíquota de IPI, se não for zero, e vai economizar lá na frente o ICMS. Né? Lembra que para calcular o ICMS, o imposto de importação entra na base de cálculo. Então, assim, se torna uma operação muito, muito favorável ao empresário. Né? Então, isso é importante que a gente dissemine essa informação, que o pessoal tenha essa informação, tenha essa possibilidade, pelo menos, de estudar se realmente é aplicado ou não. Certo? Então, voltando um pouquinho na operação, uma vez definido qual máquina você vai comprar, qual foi o fornecedor, já negociaram a questão do pagamento, né, a forma de entrega. Então, é interessante, nesse momento, a avaliação daqui da empresa se esse equipamento ele tem a possibilidade de aplicação do ex-tarifário. Então, esse é o momento de você iniciar um trabalho, junto com a fabricação do maquinário lá fora. Por que eu digo isso? Muitas vezes o maquinário eles não têm a pronta entrega. Então, tem um prazo de fabricação, 3 a 6 meses, né? E tem mais o prazo de embarque. Né? Europa para cá é 20 dias, China para cá é 40, 50 dias. Então, tem um prazo aí um pouco longo. No entanto, o ex-tarifário também tem um prazo para você iniciar o pleito e deferir o pleito. Né? O pleito ele somente é deferido, né? Como é que o ex-tarifário ele é válido? Apenas a partir do momento que ele for publicado no Diário Oficial da União. Isso é importante ressaltar. Né? Então é importante, nesse momento que você efetivou a compra, então entre com o seu time de compras, com o seu time técnico, junto com a sua consultoria aduaneira, para ver se aquele equipamento tem a possibilidade do ex-tarifário. Tá? Hoje o prazo do ex para pleitear ele até a sua publicação leva em torno de 100 a 120 dias. Então, assim, vamos colocar aí uns 4 meses, né, para fazer esse trabalho. Então, é muito importante que tenha esse começo já com antecedência, com planejamento. Não adianta você estar embarcando a carga lá no exterior e aí correr atrás de um ex-tarifário, que não vai dar tempo. Por quê? O embarque para chegar aqui no Brasil vai levar um mês, por exemplo. No entanto, o que adianta eu reduzir uma ponta, que é o imposto de importação, e criar um outro custo que é a armazenagem, que é o manuseio da carga, que é você negociar com um terminal um preço melhor, vamos dizer assim, mas que muitas vezes vai criar uma situação que poderia ter sido evitada. Né? Isso com planejamento. Então, assim, o pleito ele inicia, né? O que é importante para o pleito de ex-tarifário? São duas coisas bem assim, a gente reforça muito, que é a questão da descrição da mercadoria, a descrição da máquina, ela tem que ser uma descrição muito técnica, então é um trabalho em conjunto, né, entre engenharia, a sua consultoria técnica, a sua consultoria aduaneira, para poder melhor definir os diferenciais técnicos que compõem essa máquina.
Por que que você não conseguiu encontrar muitas vezes um similar aqui no Brasil, né? O que que Isso. difere ela, o que que ela traz, o que que ela agrega de valor de fato para tua operação, né, Rafa? Aquela tecnologia diferente que aqui no mercado nacional não foi atendido, é muito importante mencionar na própria descrição, né? Porque não vale nada eu colocar uma descrição sucinta aonde um fabricante nacional ele vai dizer que ele vai informar, ele vai contestar, né? Existe uma possibilidade de ele contestar, porque como é que o governo faz essa verificação que não existe similar nacional? Ele faz uma consulta pública, então ele lança isso, ele divulga essa informação no seu site, no Ministério da Economia, aonde os fabricantes brasileiros sempre estão atentos, né, para ver qual tipo de maquinário está entrando no Brasil, quem, né, ele não vai informar quem são, nem da onde é a empresa, né, mas enfim, vai saber quais são as máquinas que querem entrar aqui no Brasil com a redução do imposto. Então, a descrição mais técnica e com mais informações dos diferenciais que ela tem é importante para o sucesso da operação. Né? E outra informação importante também, que é interessante sempre trabalhar bastante, é a questão da NCM, né? Porque a NCM, ele determina qual é a alíquota, determina quais são as anuências, né? Quais são os órgãos intervenientes que vão estar envolvidos na operação. Então é muito importante no momento do pleito e também vai ser importante lá na hora do desembaraço, que a Tânia comentou lá atrás. O desembaraço aduaneiro é aquela questão do canal vermelho, canal amarelo, né? Então é muito importante ter essa definição bem adequada. Tá? Então são duas questões bem importantes. Então assim, é importante o envolvimento de quem conhece a máquina, né? Geralmente alguém, um engenheiro da empresa, o líder de produção, o próprio empresário, certo, com a consultoria técnica, aduaneira, para poder os dois trabalharem juntos e poder ter sucesso no final da operação. Com certeza. Então, nesse ponto, né, Rafa, é como você comentou, é muito importante que a empresa, que a indústria, ela se atente na descrição da mercadoria. Hoje a gente pode falar que são os principais pontos, né? A descrição da mercadoria e também a NCM, que nada mais é do que a classificação fiscal, né, desse produto. Então, de acordo com as especificações, o governo entende que ele tem um código, né, que hoje a gente chama de NCM, e aí com base nela também, inclusive, que são definidas as alíquotas dos tributos e tudo mais, é isso né, aí. Rafa? Então, só reforçando que, de fato, é muito importante trabalhar. Hoje, quando a gente fala de ex-tarifário, de pleito, de solicitação, né, muitas vezes você vai apresentar para dar embasamento nessa sua descrição um catálogo técnico, né, Rafa? Então é importante também ter esse contato aí próximo também com o teu fornecedor para que ele forneça, né, essas informações necessárias para que você, junto com a sua consultoria, apresente ao governo esse pleito, apresente, né, essa solicitação e que de fato eles possam realizar as análises necessárias, principalmente no que tange a similaridade ou não dentro do mercado nacional. Então, se existe alguma máquina com um valor aproximado, com uma descrição aproximada dessa que você quer trazer, e aí uma vez que não exista nenhum tipo de contestação, nada nesse sentido dentro do processo, né, Rafa? Ele é liberado. Exatamente. E aí, de fato, a tua máquina pode ser importada, né, com a redução do imposto. Dois detalhes importantes que é bom frisar aqui, que é a redução, né, eu comentei no começo da redução que hoje está sendo aplicada a 0%. Ela pode ser aplicada de 0% a 2%. Tá? Então, hoje na prática, o governo está concedendo 0% para as importações. Para 90% para mais, né? Isso, exatamente. Existia uns 5 anos atrás, que era de 14% para 2%. Então, assim, é uma tática do governo de poder melhorar uma condição de entrada de tecnologia diferenciada para o Brasil. Então, isso hoje é aplicado 0%. E é interessante falar também do prazo, porque assim, o ex ele não tem uma validade eterna. Né? O ex-tarifário ele tem uma validade temporária. Então, você pode importar sua máquina, né? Você deferindo o seu ex-tarifário através do Diário Oficial da União, ele tem um prazo de até 2 anos para importar. Claro, se você tem um maquinário que você vai importar uma vez só, não é um problema, né? Isso tá muito folgado, vamos dizer assim, para realizar a importação. Mas muitas vezes a empresa ela importa para revenda. Então, pode ser aplicado para revenda também. Também pode ser aplicado para revenda, desde que a NCM enquadrada seja de bem de capital, como eu falei antes,
ela pode ser aplicada. Perfeito. Se ela tiver o diferencial técnico, se não prejudicar o mercado nacional. Então, tudo isso aí também pode ser levado em conta. Então, muitas vezes, para hoje, uma indústria, por exemplo, que fabrica determinados maquinários aqui no Brasil, mas que muitas vezes ainda está em desenvolvimento, ainda não produz uma determinada tecnologia, então ela pode importar maquinário com esse benefício, com redução do imposto a até 0% Exatamente. e fazer revenda, então, desses outros maquinários. Isso, Que legal. exatamente. Então, ela tem um prazo de 2 anos para poder fazer essas importações, então ela tem um prazo legal para poder realizar as operações. E após o próximo vencimento, a validade do ex-tarifário, ela pode renovar. Então, esse tipo de operação de revenda, ou até partes e peças que vão compor um equipamento final aqui no Brasil, que ela tem importações constantes, ela pode ter a possibilidade de renovar a cada 2 anos e continuar tendo a redução de imposto. Sempre cuidando, né, com relação a não prejudicar o mercado nacional. Claro que o grande interessado por não prejudicar é o governo, né, que vai avaliar isso, mas essa continua sendo pré-requisito para esse tipo de operação também. Então, hoje, uma empresa, por exemplo, que solicita um ex-tarifário para um determinado equipamento, não precisa ser só para esse equipamento. Existe, sim, uma quantidade, uma limitação de quantos ex-tarifários uma mesma empresa pode pedir? Não existe, tá? O pleito, ele é somente para um equipamento, tá? Cada pleito para um equipamento. Mas então, a empresa se pode você pleitear vários. tem outros equipamentos, são outros pleitos. Né? Então, cada pleito ele é individual, tá? Individual para aquele equipamento. Tendo outros, aí são outros pleitos de ex-tarifário. Mas nada impede, né? Nada impede, tudo nas mesmas condições que a gente comentou até aqui. Legal, perfeito. Bom, então, pessoal, só para a gente recapitular aí, né, o nosso momento conversando sobre ex-tarifário, né, sobre importação de maquinário com esse benefício. Primeiro passo, fazer a negociação com o fornecedor, realizar aí toda a parte de negociação de pagamento. Feito isso, definiu o teu produto, definiu o teu pagamento, já verifica com uma consultoria técnica, uma consultoria aduaneira, a possibilidade de esse maquinário ter esse benefício do ex-tarifário, se ele é um bem de capital, qual que é a classificação fiscal adequada para ele, faz aí, né, uma estimativa aí dessa importação e já inicia, né, tendo o ok, tendo o aval, já inicia o seu pleito com uma descrição bem completa, com um catálogo técnico bem completo, enquanto a sua máquina está sendo produzida. Então, dos dois processos acontecendo ao mesmo tempo. Tendo o deferimento do pleito, sua máquina estando pronta, o produto pode embarcar e vai passar por todo o processo logístico e o processo de desembaraço, de liberação aduaneira. E nesse momento de liberação aduaneira, ao invés de você pagar uma alíquota de 14% de imposto, né, Rafa, imposto de importação, Exatamente. a gente está falando aí de um imposto de 0% muitas vezes, né? E outro ponto, Rafa, quando a gente fala de ICMS, existe alguma questão de redução também nesse sentido ou ele é mais afetado na questão da base de cálculo? Sim, ele é afetado na base de cálculo quando você recolhe o ICMS, né? Então, o imposto de importação ele não vai compor, não é que não vai compor, como ele calculou zero, ele vai estar zero lá na base de cálculo do ICMS. No entanto, cada estado tem sua regra, tá? Então, eu vou falar por Santa Catarina, que tem uma condição especial quando você importa para ativo mobilizado. Então, na situação de ativo mobilizado, desde que não tenha fabricante estadual, como você não teve um fabricante nacional, você não vai ter um fabricante estadual. Perfeito. Então, o estado de Santa Catarina ele concede esse parcelamento de ICMS em até 48 vezes. Que legal. Isso. Então, assim, você também não vai desembolsar o valor do ICMS. Você apenas vai fazer uma conta gráfica, um lançamento contábil, onde você vai lançar a entrada e saída em 48 vezes daquele valor a ser, né, que seria recolhido. Perfeito. Então, para o fluxo de caixa da empresa, que hoje, por exemplo, já teve que desembolsar o pagamento desse maquinário, né, que muitas vezes não é, na verdade, não costuma ser, né, Rafa, um valor aí muito em conta, vamos dizer assim. Então, ter esse parcelamento no ICMS facilita muito o planejamento tributário de fluxo de caixa da empresa. Exatamente. Então, assim, o caixa da empresa não é afetado, né? Basta a parte fiscal e contábil da empresa fazer os lançamentos, devidos lançamentos contábeis para justificar esse tipo de operação, tá? Então, assim,
ele é perfeitamente aplicado nesse tipo de importação. Perfeito. Então, um X bem planejado, ele traz uma redução aí né, de carga tributária, aí bem acumulada em todo o teu processo de importação, né, e com certeza traz muito mais benefício para a tua empresa, né? Muitas vezes esse dinheiro, esse valor que você despenderia nos tributos, o governo entende que você pode, de fato, reinvestir na tua empresa, reinvestir na tua indústria, melhorar a tua qualidade, melhorar a tua competitividade, gerar emprego e movimentar a economia, que é esse o principal objetivo. Como eu falei, Tânia, assim, do ICMS específico aqui de Santa Catarina, no entanto, cada estado tem a sua regra, tá? Então, para esse tipo de operação. Então, assim, se você é de outro estado, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, cada estado tem sua regra. Então, é legal que a sua contabilidade, a sua área fiscal, verifique qual a regra aplicada nessa operação, porque ela também é possível, né? Então, eu acho que vale a pena essa dedicação nesse momento para poder não afetar o teu fluxo de caixa e ter uma operação mais leve para a empresa. Com certeza. Né? Com certeza. Então, pessoal, gostaríamos de agradecer, né, a presença de vocês até aqui. Obrigado por, né, nos permitir compartilhar aí um pouquinho mais de conhecimento com relação ao ex-tarifário, um benefício que é tão importante. Espero aí que vocês continuem aproveitando a Expo Sindmec. Agradecemos a presença de todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.